Vamos falar agora de turismo, gente. O governo do estado publicou na última semana o decreto que oficializa o distrito turístico de Pindobas, em Venda Nova do Imigrante, como o primeiro distrito turístico, viu, do nosso estado. Essa medida, ela transforma a região em um polo estratégico de desenvolvimento econômico com foco no agroturismo e na preservação da herança da cultura italiana. Vamos conversar um pouquinho sobre o que isso significa na prática? O meu convidado, gente, é o Pedro Rigo. Ele é superintendente do Sebrae aqui no Espírito Santo, está conosco ao vivo. Ei, Pedro. Ei, bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Fernanda também aqui contigo, tudo bem? Tudo Patrícia bem? Também está aqui te vendo. Também estou aqui, bom dia. Oi, Pedro, vamos explicar para os nossos ouvintes o que é um distrito turístico e o que muda na vida desse distrito a partir de agora. Bom, o distrito turístico é um território devidamente delineado, mapeado, tem limites para que possa desenvolver prioritariamente a atividade de turismo nesse território. Então esse distrito ele foi delimitado pelo plano diretor municipal da cidade. Ele é um distrito que está conceituado dentro da proposta da Lei Estadual do Turismo, que é uma lei aprovada e sancionada em 2023, que traz o regramento para esse território que nós chamamos de distrito turístico. Em Pindobas, Venda Nova do Imigrante, já era um grande potencial turístico, né, do agroturismo? Isso, então esse primeiro distrito nasceu em Venda Nova do Imigrante, que é a nossa capital nacional do agroturismo, que tem uma presença muito forte da imigração italiana, e Pindobas é onde tudo começou com a imigração italiana em Venda Nova. Então, Venda Nova nasceu a partir da chegada dos italianos, região de Marechal Floriano, Araguaia. Então, chegaram por ali. Então, a primeira igreja de Venda Nova é a igreja de Pindobas. As primeiras famílias que chegaram na antiga fazenda da Providência, que fica ali em Pindobas, e o agroturismo nasceu ali, exatamente nessa região. Então tem uma história muito grande que nós estamos resgatando com esse distrito turístico, que é a história da imigração, que consequentemente história do agroturismo e essa riqueza desse território chamado Pindobas, distrito turístico primeiro do estado. Lá também está a primeira igrejinha do município, de Nossa Senhora da Penha. Tem um casarão. Isso, o casarão com 277 anos de história, vindo ainda lá da história dos portugueses, da escravidão, depois por italianos. Esse casarão, inclusive, faz parte do conjunto histórico e atrativos do distrito de Pindobas. E a partir de agora, as pessoas que querem investir no distrito, como é que funciona isso? Vamos lá, então, na prática. Na prática, esse território, devidamente reconhecido por lei, sancionado pelo governador Ricardo Ferraço, que cumpriu todos os pré-requisitos que a lei estadual preconiza. Além disso, a lei estadual ela estava à luz da lei federal, que já tratava de territórios como esse. Então, todo o rito foi cumprido até a sanção do governador, que cabe a ele, depois de aprovado pelo Conselho Estadual do Turismo, é o governador com esse decreto reconhecendo oficialmente o distrito. Então, esse distrito turístico é um território vocacionado ao turismo, tem propriedades privadas e públicas no meio desse território, devidamente protegido no plano diretor, na lei municipal de uso e ocupação do solo, que também determinou o tipo de atividade que poderá, de fato, ocorrer nesse território. Então, é um espaço territorial que determina o seu desenvolvimento, a ocupação dele por atividades prioritariamente atividades turísticas. Lógico que continua as propriedades privadas, continua a parte rural, continua as pessoas com as suas terras, continua os empreendimentos daquele território, mas a ideia
é que com esse distrito estimule, de fato, e incentive novos empreendimentos voltados ao turismo, como já tem acontecendo lá. E o primeiro investimento foi o Casa Nostra, esse projeto que retrata aí como turismo de experiência a imigração italiana. Ô Pedro, para quem quer investir no distrito turístico, né, ele tem algum tipo de incentivo? Olha, a parte do incentivo municipal ainda não tem. Estamos nessa fase agora, discutindo com a Prefeitura de Venda Nova, discutindo com o prefeito de Alto Perim, para que a gente possa agora, na segunda fase, a primeira foi essa de regulamentar o distrito, e a gente poder criar lá mecanismos de estímulo municipal para favorecer os investidores que queiram fazer atividades, desenvolver atividades econômicas nesse território. Quais são você falou que ele cumpriu todos os critérios, né, exigidos aí para o decreto que regulamenta o distrito turístico. Quais são? Bom, primeiro é a organização da comunidade local, que criou-se um comitê gestor. Então esse distrito tem um comitê gestor, que tudo o que acontece, todo o alinhamento e plano de desenvolvimento passa por um comitê gestor, que faz parte o governo do estado, faz parte o município, faz parte os empreendedores, faz parte os proprietários do território, que discutem desde a promoção, da organização, da qualificação, da capacitação daquele território, automaticamente dos empreendimentos. Também discute os investimentos que, porventura, chegam como proposta para o distrito, tem que passar por um comitê gestor. Então essa foi a primeira parte organizada dessa trajetória de regulamentação. Passou pela Prefeitura Municipal, que olha para o PDM e mexeu no PDM, atualizando e revendo PDM para não só fazer restrições de uso, mas a gestão da ocupação das terras daquele território. Então foi um momento importante, onde a comunidade Venda Nova, a partir da Câmara de Vereadores, que discutiu a alteração do PDM. Então hoje a sociedade, a partir da Câmara Municipal, aprova o novo uso e ocupação do solo daquele território. Isso é muito importante, porque a gente passa a ter equilíbrio, passa a ter um direcionamento, passa a ter um controle e, portanto, a fiscalização sobre que tipos de ocupação ou que tipos de investimento poderá ocorrer naquela área delimitada do distrito. Então, foi um passo importantíssimo. E depois, o último passo foi passar pelo Conselho Estadual do Turismo, que discute a matéria. Os diversos conselheiros, são 33 conselheiros representantes de todos os segmentos, público, privados, discutiu, aprovou, aí volta, de fato, para o governo do estado, para o governador, com todo esse rito cumprido, conforme a lei 11.970, a lei estadual, ela determina como critério, e aí sim, o reconhecimento do espaço. Então, é um território, é um espaço territorial que está destinado e vocacionado ao desenvolvimento do turismo, e aí as empresas, os investidores que queiram investir nesse território, ele tem que estar cumprindo também as regras de uso e ocupação de atividade daquele território. Entendido. Tem mais distritos tentando se qualificar para essa condição aí de distrito turístico? O Sebrae já iniciou, na verdade, em junho do ano passado, a pedido aí do Conselho Estadual do Turismo, do próprio município de Ibiraçu. Estamos lá em fase também dessa jornada de criação do distrito, mais um distrito, que é o distrito do Grande Buda, né? Então, naquela região de Ibiraçu, do Mosteiro Zen Budista, naquela grande praça do Buda, que recebe milhares e milhares de pessoas ali por mês e por ano, né? Então tem um fluxo muito grande de visitantes. Agora nós estamos também nesse processo de organizar em forma de distrito turístico aquela região também do Grande Buda, que além do mosteiro tem a grande praça e tem também já empreendimentos como cafeteria, restaurantes, equipamentos de lazer, o entorno do Grande Buda. E o grande instrumento que nós temos lá também é um produto turístico chamado Caminhos da Sabedoria,
que faz parte desse contexto do distrito do Grande Buda, que está em fase, né, em fase de tramitação, de organização do comitê gestor, da organização da prefeitura. A prefeitura contratou o plano diretor municipal, que não tem em Ibiraçu, diferente de Venda Nova, que lá foi só alteração. Em Ibiraçu está sendo feito um PDM da cidade, como é uma cidade abaixo de 30 mil habitantes, não era obrigatório, mas por conta do distrito tem que fazer o PDM, já iniciou esse trabalho, e aí estamos nessa fase de fato, identificação, sinalização, que já aconteceu essa semana passada lá nesse território do futuro distrito turístico, como já aconteceu em Pindobas a sinalização, e agora nós estamos aí caminhando para a gente ter o segundo distrito turístico do Espírito Santo, um trabalho que leva aí um ano e meio, até que ele possa ser, pelo governador, reconhecido como distrito turístico. Entendido. Nossa, que legal. Te agradeço, viu, Pedro, pela entrevista e pelas explicações. Para o turismo, Fernanda, do Espírito Santo, isso significa muito. Isso significa que a gente está organizando os territórios, organizando tudo isso como produto turístico, né? Hoje você vai em Pindobas, você tem um produto turístico lá, que você leva o turista para lá e passa lá 2, 3 dias com atividades inerentes do distrito e do entorno. Porque o distrito gera também, transborda os seus efeitos para o entorno. Então, cria-se elementos importantes para o desenvolvimento do turismo, e um turismo organizado e planejado no Espírito Santo. É isso. Obrigada pela entrevista, bom trabalho aí no Sebrae. Tá bom, querido? Um abraço, bom dia a todos.